Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com Atualidades Pampa desta sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2020. Começando mais uma vez o nosso programa com vocês, um programa que vocês participam através das nossas redes, seja o Instagram, seja o Facebook. Você pode também assistir lá no YouTube e vai participar também com seus questionamentos, com a sua opinião, pelo nosso e-mail ou pelo nosso WhatsApp. Ao longo do programa eu sempre passo os endereços certinhos para vocês. E nós temos nesse programa de hoje, já que vocês estão saudosos, né? Porque todo mundo diz, cadê fulano, cadê Beltrano? Chicão Tofani, vocês viram, tá naquela Kombi voltando para Porto Alegre, aquela que eu mostrei ontem, aquela Kombi com os amiguinhos. Eles estão vindo e ele chega aqui até a segunda, obviamente, né? A Kombi saiu ontem às 5 da tarde. É, exato. Acho que até segunda... Já está perto de Capivari. Tá bem, então eles vão chegar. Mas também o Marconi está de volta, chegou depois de muito vocês chorarem, saudarem e terem saudades também. De cabelo cortado, tá bonito. 2020, tá bonito. Modelo novo. Fiz a tosa estética necessária. Muito bem. Vamos começar então este programa com as manchetes. Crise entre Estados Unidos e Irã coloca o mundo em alerta. Carros em 2020 ficarão mais seguros. Vou falar sobre o novo livro do chanceler, ministro das Relações Exteriores do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ministro Oswaldo Aranha. E o impacto econômico da crise entre Estados Unidos e Irã aqui no nosso país. E incêndio causado por celular explosivo destrói apartamentos. Grupo de gestantes reclama não ter sido recontratado após Prefeitura do Rio de Janeiro mudar a organização social que rege os hospitais. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. Vamos falar primeiro sobre este telefone, que isso não é a primeira vez, nem a segunda vez que acontece isso. Eu já contei para vocês aqui, eu tenho um casal de amigos que acordou de madrugada com o apartamento em chamas, por causa de um celular que eles deixaram carregando em cima de uma poltrona. Perderam tudo que tinha dentro de casa. Ficaram com vida, alguns sapecados, enfim. Agora, de novo, isso aconteceu. Antes, só assim, acrescentar que não será a última vez. Também não será, mas aí as pessoas continuam a fazer isso. Isso mesmo, Magda Beatriz. Mas o perigo agora é que quando a gente vai para a praia e usa os nossos dispositivos, sim, eles naturalmente aumentam a temperatura. Sim. Porque eles passam o dia inteiro, né? A gente acaba utilizando na beira da praia. O sol, com a incidência em cima até das peças plásticas, já causa naturalmente um superaquecimento desses aparelhos. Mas esse caso aconteceu em Santos, no litoral ali de São Paulo, onde uns turistas, né, um grupo de turistas, acabou alugando um apartamento e eles, para curtir o dia e tudo mais, um deles saiu, né, todos eles saíram e um deles deixou o celular justamente carregando, mas deixou em cima da cama. Quando ele deixou em cima da cama, o celular já estava superaquecido, então ele aumentou ainda mais de temperatura quando foi ligado na luz elétrica e acabou criando um pequeno foco de incêndio, que se tornou um grande foco de incêndio, porque não tinha ninguém no momento no apartamento. O fogo acabou se alastrando, a gente tem as imagens. Nossa, ele acabou olha lá. Não, e justamente por não ter ninguém percebeu. Claro. Quando ele entrou no apartamento do lado, é que as pessoas começaram a ver, saiu as chamas pela janela, a gente conseguiu observar ali pelas imagens e os vizinhos entraram, né, em surto. O que está acontecendo? O que houve? Naquela correria, os bombeiros foram chamados, a polícia também e o serviço de SAMU, porque ninguém sabia se tinha ou não alguém no momento dentro deste apartamento. Quando os turistas chegaram, se surpreenderam, eles afirmaram sim que um deles tinha deixado em cima da cama, né, o aparelho então carregando, que os bombeiros falam que é um perigo. Não é pode. muito perigoso e você até... Eu que costumo deixar na cabeceira, eles dizem também que é um erro que as pessoas não devem cometer. Porque se acontecer alguma coisa com o aparelho, ele explodir enquanto você está dormindo, você pode acabar sendo lesionado, né? Alguma peça, ou até mesmo o fogo você não perceber quando Mas você esse acorda. casal foi a mesma situação, não foi diferente. Foi um celular que foi deixado em cima de uma poltrona na sala. E ele começou a pegar fogo. De um material altamente inflamável, né? Claro, que é em cima da cama. E aí, só ela, que eles estavam dormindo, quando acordaram, não conseguiam sair de dentro do apartamento. Estavam no quarto. É a mesma situação. Tem alguns elementos que contribuem com isso. Infelizmente, por exemplo, o uso de carregadores piratas. Esse né? principalmente. Porque os telefones, eles têm uma fragilidade, né? Claro, pela constante carrega, toda hora conecta, o cabo afrouxa, aquela entradinha, né? Acaba... E aí você precisa comprar um novo.
E aí busca esses aparelhos, os genéricos, né, que aí não se adapta com o aparelho original. E tu vê, a gente tem problemas sazonais desse tipo, né? Porque o inverno é o aquecedor. Né? A gente passa o inverno todo aqui preocupado com esse risco oferecido também pelo aquecedor ou outros recursos, como velas até. E aquecedor também pelo ambiente e pela manutenção. Se tu não fizeres manutenção do teu aquecedor, tu estás correndo o risco. Eu te interrompi, não sei se tem mais alguma informação, se concluiu. A boa notícia é que não tivemos nenhum ferido, né, na ação. Os vizinhos rapidamente tomaram uma atitude a evacuar o prédio, então isso foi rapidamente... As pessoas foram realocadas e os turistas, felizmente, não estavam no apartamento no momento em que a explosão aconteceu, né? O foco do incêndio começou, mas fica o alerta aí para quem está usando, tirando selfies e tudo mais, chega em casa, carrega direto, então manter o maior cuidado em superfícies, né, que não sejam inflamáveis, ou seja, tecido, ou até mesmo o pessoal que agora a gente sabe que tem festa, tudo mais, usa o babyliss, usa a chapinha, não deixa em cima da cama, gente. Isso aí é um perigo. Deixa eu tentar entender ou compreender um pouco mais. Ao deixar num lugar assim, tu aumenta, tu potencializa o risco, mas o estouro aconteceria igual, fosse em cima de uma superfície. Então, a gente tem que deixar carregando num lugar que, se ele explodir, ele não provoca... isso, não pode ser tecido. Mas a explosão não há como se evitar, pelo que eu deduzo, então... porque sempre eu acho, no caso do meu médico, ele não explodiu. Ele aqueceu e começou a queimar o tecido da poltrona. Porque a bateria... outro processo. É outro processo. Não sei se vocês já viram, no YouTube tem vídeos que mostram isso, a bateria de lítio, ela vira um lança-chamas. Se ela sofre qualquer tipo de como se fosse um isqueiro. É uma chama. Ela sai um jato de fogo... Que se aí, claro, é um pé de uma cortina, é um lençol, qualquer coisa. Imagina numa cama, né? O material todo. Deixa eu dar uma informação técnica. De uns 4, 5 anos para cá, surgiram os carregadores turbo, que são carregadores que utilizam uma amperagem acima de 3 amperes. Eles trabalham com uma voltagem, a voltagem normal, 5.5, mas carregam com uma amperagem muito mais alta. Os cabos convencionais que nós temos hoje operam normalmente em 1,5 e 2 amperes. Os cabos de 3 amperes foram lançados há pouco mais de um ano. Então, assim, a tendência desses acidentes vai ser cada vez maior e eu explico por quê. As pessoas estão utilizando os cabos de 1,5, 2 amperes para o carregador turbo. O que acontece? Superaquece o cabo e superaquece a bateria de lítio. A bateria de lítio, ela tem uma blindagem que não é tão forte quanto se imaginava. Ela não pode ser maior porque compromete a espessura do aparelho celular, compromete o peso do aparelho celular. Então, o que tem acontecido com muita frequência? As pessoas, cadê o cabo do meu carregador? Não sei, tem um cabo, ele serve, encaixa. Esse é o primeiro erro e o erro mais grave. Não utilize qualquer cabo, só utilize no carregador original o cabo original. Se você precisa de um cabo sobressalente, compre o cabo tipo C de 3 amperes. Não compre o de 1,5, 2, que é o mais comum no mercado. Camelô, então, nem se fala. Compra o de 3 amperes que você vai impedir esse tipo de coisa. Porque a tendência é sempre superaquecer a bateria ou o cabo. O que estourar primeiro provoca chama. Se estiver em cima da cama ou perto de algum material inflamável, está feita a tragédia. E esses power banks, eles ainda oferecem a possibilidade de você recarregar 4, 5 dispositivos ao mesmo tempo. Eles têm 5, 6 entradas e aí você... Bom, aí sim, né? Aí nós temos que contratar para o ano novo. Tem que ter um pirotecnia. do lado. Nada de engraçado. O problema começa essencialmente no cabo. Esses carregadores turbo modernos, todos os celulares modernos agora carregam em 1 hora, 1 hora e pouco. Antes eram 3 horas, 4 horas. Esses celulares têm que utilizar os cabos de 3 amperes. Os cabos antigos, ele encaixa. Encaixa, mas não é da especificação técnica. Você está dando o primeiro passo para encrenca. Olha aqui, a Ana Guiar é a combinação perfeita. Que medo, né? Você tem medo, né? Mas é elogio. Vírgula. Beleza aliada à inteligência. Ufa! Fernando Bittencourt de Alvorada. Porque aqui eu vou te contar, campeão sul-americano de xingamentos. Verdade. Agora todos estão técnicos e engenheiros, diz um telespectador aqui. Todos não.
Esse pessoal aí da bancada é técnico em eletrônica, viu o Marconi agora dando conselho técnico. Uau, agora todos estão técnicos e engenheiros, mas nós temos um engenheiro mesmo nessa mesa. A minha preocupação, Não, né, então é não porque siga, eu... não Não siga, siga, continue fazendo o que você quer. Acenda uma vela embaixo do cabo ainda. A minha preocupação é que eu sou uma pessoa Torcendo que para que fica ele muito funcione. próxima. Vai funcionar. Não, eu sou uma pessoa que, né, por até questão de proximidade, necessidade, porque a gente está 24 horas conectado e trabalhando com sempre jornalismo. conectada, né? Então, eu, assim, sou uma que vai estar direto na cabeceira, então, se der um problema... Ô, Marconi, Pois não, dona Maria. eu achei que tu ia chegar mais educadinho, porque assim, todo esse tema já tomou uma pedrada, né? Tomou uma pedrada. Dona Magda, Mas também que mania minha de Marconi, querer dar Dona conselho. Magda, É. o Marconi, deixa pegar fogo. Ele aproveitou as suas férias para fazer uns vídeos que encantou a todos, vídeos com ele dançando. Não. Como é que é o nome da música, dona Ana? Me socorre. Não Como é que é? O Shark. O É, Baby isso, Shark. o Baby Shark. Quem não teve a oportunidade ainda de ver, eu sugiro que faça uma visita, Olha, visitação ao gente. Instagram e veja o Marconi Não é no dançando. Instagram, no Face? nos Instagram, dois. os dois, no Instagram onde e no quiser, Face. onde quiser. Dançando. Ele e sua família Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Aqui, ó, no nosso WhatsApp, muitos bem-vindo, Marconi. Não estou nem lendo o nome de todo mundo. Boa noite. Meu nome é Paula. Agradecer aos senhores. Enfim, todo mundo dando as boas-vindas ao Teve Marconi. acusações. Muito E já que nós... Hã? Marne Barcelos, Não. foi uma coisa... O que houve com o Mário Barcelos? Vamos lá. Fofoca do Marconi. O que tu fez, Mário? O que tu falou do Marconi, Mário? Eu Não me lembro. falei absolutamente. Falou sim. do Então pneu. eu vou ter que procurar o Porque vídeo. esse negócio da academia do Marconi, ele roubou o pneu do Chicão, por isso que o Chicão não mergulha. Mas eu com água sou pior ainda. Tá, mas eu vou te fazer uma pergunta. É que ele não sabe da Porque eu não história. sei, tu estavas neste programa ou tu já estavas Não, em não férias? estava, mas quando eu o vi a Chicão repercussão. Tofani ficou ilhado dentro da sua própria piscina. Eu acompanhei a história, eu não estava presente, É uma mas coisa- eu acompanhei a história. Só o Chicão Eu me Tofani. compadeci. Compadeceu. Eu me compadeci porque eu acho que eu... Mas não passaria faria por- nada para ajudar. Não, eu filmaria, talvez. Mas tu não é amigo da água também, assim? Eu tenho medo. Pra lavar o rosto na pia, minha mulher tem que estar do lado ali pra ver se... Não morre afogado. Pra ver se eu não corro nenhum risco. ali, Ah, porque que eu sou bem ruim barbaridade. de água. Falando em explosões, correr risco, o mundo não está nada bem. Vamos começar falando sobre o que aconteceu, né, com o internacional evento que todo mundo está com os olhos voltados. Vamos falar da parte econômica e depois da parte política com o Vitorino. Fala, Roberto. Magda, o dia iniciou nas primeiras horas dessa sexta-feira com o impacto de uma grande ação que depois foi, a responsabilidade, quem tomou a responsabilidade desse fato foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos praticamente declarou uma guerra contra o Irã. E eles, através de drones, eles atingiram alvos no aeroporto de Bagdá, no Iraque, onde tem iranianos, tem palestinos e toda a turma ali. É um país que tem os americanos, que tem uma turma de gente, várias milícias. E eles realmente mataram o principal homem do Irã, que era realmente a pessoa da inteligência do exército iraniano. Isso foi uma surpresa mundial. O mercado realmente, num primeiro momento, iniciou muito nervoso. As bolsas do mundo inteiro iniciaram caindo, algumas fecharam em queda. E o que isso impacta no bolso do brasileiro e na nossa economia enquanto país? Na verdade, tem uma parte boa e uma parte ruim, tá? Então, assim, o impacto imediato, claramente, vai ser o aumento da gasolina. Por quê? Porque o barril de petróleo, imediatamente após o ataque, começou a crescer e aumentar drasticamente. Fechou realmente em poucas horas. O barril de petróleo subiu 4% e fechou praticamente em $70. É muito grande esse impacto no mundo. E, evidentemente, que para o país, no Brasil, a Petrobras, nesse momento, declarou que vai agir com cautela. Não vai haver um aumento imediato da gasolina neste momento. Mas, naturalmente, as refinarias vão ter que
fazer esse reajuste e depois, em seguida, isso vai sim afetar a todos nós. Uma vez que houver realmente o aumento da gasolina, se isso se confirmar, há uma pressão inflacionária. Inflação, qualquer banco central do mundo tem que ter responsabilidade. Qualquer país do mundo tem que cuidar da sua inflação no país, porque a inflação é algo a ser sempre ficando na meta. Pode estar abaixo, mas nunca acima, tá? Então, o que acontece? A gente já sabe que a taxa Selic não vai, possivelmente, continuar nessa escalada de baixa. Em fevereiro, quando o Banco Central vai reunir e vai definir a nova taxa de juros, possivelmente ela vai ou ficar estável ou talvez aumente um pouquinho. Nós sabemos que a inflação tende a subir. O brasileiro vai sofrer com isso, sem dúvida nenhuma. Mas o curioso foi o seguinte, o dólar, tá, ele aumentou muito hoje. Por quê? Porque quando acontece uma instabilidade internacional, todos os investidores fogem para o Tesouro Americano. E com isso o dólar se valoriza no mundo inteiro. Então o dólar ficou valorizado no mundo inteiro e fechou aqui no nosso país em 4,5, né? E a Bolsa, no início, a Bolsa Brasileira abriu super em queda, depois foi realizando, foi caindo, depois foi subindo. Acontece que ontem ela fechou com uma forte alta de mais de 2%, com 118 mil pontos. A nossa Bolsa bateu um novo recorde, iniciou o primeiro pregão do ano de 2020 com altos índices. Então, o fato de ter caído hoje ficou estável, né? E o dólar futuro, então, fechou em 4,5. E agora a gente tem que avaliar o que vai acontecer. A palavra-chave, cautela. E no meu ponto de vista, eu acho que o Irã, e segundo até o que os especialistas colocam, o Irã não tem condições de bater de frente com uma guerra contra os americanos. Então, os especialistas em economia, eles estão muito atentos à China e à Rússia. Essas realmente são grandes potências, ainda que a gente sabe que Israel e a Alemanha estão apoiando os Estados Unidos. Muito bem. Vitorino. O mundo está engasgado, né? Porque, na verdade, os americanos atiraram no que viram, acertaram no que não viram. Exatamente. Há pouco mais de um mês, uma empresa americana foi atacada em território iraquiano por milicianos com foguetes. E os americanos acusaram o Irã de estar por trás do ataque. Na semana passada, a embaixada americana também foi atacada por milicianos, todos xiitas, alguns ligados ao Hezbollah, e os Estados Unidos, mais uma vez, acusou o Irã de estar envolvido. E o Irã, nas duas oportunidades, negou que isso estivesse acontecendo. Os americanos decidiram, então, atacar essas milícias e descobriram que tinha uma reunião acontecendo no aeroporto de Bagdá, num dos paióis lá, onde estariam as lideranças dessas milícias, e eles utilizaram drones para atacar. E quem estava comandando essa reunião das milícias? Exatamente o militar iraniano mais importante, o responsável pelas operações, o Qassem Soleimani, que é o general responsável pelas operações clandestinas do Irã, ou seja, a ligação com o Hezbollah. Deixar bem claro, o Hezbollah no Irã é tido como um partido político. Tá. Esse é o Soleimani, o general tá que foi morto. E ele estava exatamente comandando essa reunião junto com líderes milicianos. Poder político, assim como o Hamas, né? É que são segmentos diferentes, né? O Hamas mas esse é mesmo sunita, poder alcançado. e o Hezbollah é xiita. O que acontece? Os americanos tardiamente se deram conta de que tirar o Saddam Hussein do Iraque foi um mau negócio. Porque o Saddam Hussein, bem ou mal, ele controlava as etnias lá dentro. Ele mantinha os sunitas dominando o Iraque, chegou até a declarar guerra ao Irã, a guerra Irã-Iraque foi por causa disso, porque os xiitas têm um expansionismo. Acho que a Ana falou junto contigo, ele centralizava as coisas. Sim, né? O Saddam Hussein era um ditador, comigo mesmo, aí mandava matar, mandava fazer, ele era um ditador sanguinário. E um pequeno equívoco de análise dos americanos foi de achar que a questão com o Iraque seria resolvida em pouquíssimo tempo. Os americanos montaram uma base lá e ofereceram estrutura econômica para o governo do Iraque.
Então, tem empresas americanas lá, enfim. Só que o Irã decidiu entrar clandestinamente no Iraque e está tendo o apoio dos xiitas. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui. Quando eu voltei de Israel, eu fiz um mapeamento geopolítico daquela região. O Irã está extremamente expansionista e ele estava utilizando o Iraque para fazer uma guerra por correspondência com os Estados Unidos. O Irã estava provocando, a ideia do Irã era que os americanos reagissem. Só eles não contavam que os Estados Unidos fossem achar o homem certo no lugar errado. É verdade. Mas então, alguns agora, especialistas consideram que ele deu um mole inaceitável. Sim, né? imagina, o militar mais importante, ele não é o general mais importante do Irã, é o militar mais importante das operações clandestinas. É o que comandava as operações clandestinas. Que tinha todas as operações clandestinas dinheiro, na mão. armamento, por Hezbollah, coordenava ataques terroristas, enfim. Então, assim, não contavam que ele fosse pego. E acho que nem os americanos achavam que bombardeando aquele paiol para matar os líderes milicianos, acharia esse general. O que ficou evidente para o mundo? Que o Irã está enterrado até os olhos no terror. Que o Irã está patrocinando os grupos xiitas, que todo mundo sabe, mas não existiu uma prova tão contundente quanto essa. Porque um dos maiores generais estava em reunião com milícias clandestinas, né? Então, assim, o Irã está prometendo que vai retalhar, vai não sei o quê. O Irã quer fazer uma guerra por correspondência. Na verdade, o Irã, que é armado pela Rússia, o Irã quer fazer uma guerra por correspondência. E para os americanos, essa guerra cai também como uma luva. Porque eu não conheço um presidente americano em guerra que tenha perdido reeleição. É que ainda fazendo o papel de advogado um pouco do diabo, porque o Donald Trump, ele usou como plataforma de reeleição, e o Gustavo já citou aqui, que ia trazer os filhos americanos de volta para a pátria. Sim. E até num vídeo que acabou viralizando hoje pela tarde, ele chama, então, o Barack Obama, que era o seu opositor na época, de o maior idiota por tomar a iniciativa de entrar novamente em guerra. E ele, né, até hoje à tarde, no final da tarde, ele falou em uma conferência, né, ele acabou dando um pronunciamento, ele não respondeu perguntas da imprensa, ele só falou a respeito de como ele estava salvando vidas, que de fato os Estados Unidos da América têm um dever com o mundo de não começar uma guerra, mas terminá-la. Porque ele disse que isso é algo que vem crescendo há muitos anos, os Estados Unidos já deveriam ter tomado uma providência em relação a isso para salvar, que eles gostam de falar, salvar o mundo, né? Eles sempre gostam desse papel de super-herói de todas as nações. Ele fala também que o homem que foi morto era responsável por organizar o terrorismo e os ataques, citando, né, os ataques que o Vitorino acabou de falar. E ele fala até, acaba encerrando seu texto, dizendo que o mundo está melhor sem esses monstros. Mas lembrando que o próprio Estados Unidos é o responsável pelas maiores sanções econômicas do Irã, que é a terceira reserva de petróleo do mundo. Ele recebe, então, recentemente, em novembro do ano passado, descobriu uma reserva de mais de 50 bilhões de barris de petróleo. O próprio Irã acaba fornecendo 2,5 milhões de barris por dia ao mundo. Então, os Estados Unidos sempre têm, né, uma guerra com alguém que tem algo que interessa muito, né, dentro dessa guerra econômica. Ana, seguindo na tua linha, por isso que eu disse que tem um lado positivo nessa história. O Brasil pode se beneficiar nessa situação, porque à medida em que o Irã fica sem poder vender o seu petróleo, seja por circunstâncias que forem, nós somos um grande produtor de petróleo atualmente. O produto se valoriza, né? E vamos nos valorizar e vamos vender o nosso petróleo, que é um ativo que tem fim, é finito. Nós vamos ganhar muito dinheiro com isso. Isso é bom para o nosso país. Mas disseram que a gente era autossuficiente em petróleo, estamos comprando petróleo? Mas é que é um jogo de negociações aí. Sim, mas peraí, se a gente não precisa de petróleo, por que a gente compra petróleo? Mas o próprio Estados Unidos, ele não precisa. Juntos não. Não, o próprio Estados Unidos é um exemplo disso. Ele tem reservas de não sei quantos anos, mas mesmo assim compra para não gastar a sua reserva, porque ele entende que no momento em que ela se tornar escassa, eles vão ter suficiente para alimentar a sua própria nação. Dona Magda, sem nenhuma pretensão de solucionar o Oriente Médio, porque eles não conseguem solucionar, mas é uma ausência filosófica de algum futuro, porque eles vivem só olhando para trás. É só porque tu fez para mim que eu faço para ti, porque depois tu vai fazer para não sei quem. Então, longe disso. A questão, mas é nesses fatos que a gente tenta se inteirar algumas coisas. E essa que o Vitorino trouxe e possibilitou saber de uma matéria que eu desconhecia. É exatamente isso. Nós somos autossuficientes na produção, mas nosso petróleo é muito duro, é muito viscoso, ele não sai pronto.
então nós temos que vendê-lo para o exterior, eles refinam e aí nos importam ao preço deles. E aí nós vamos sofrer sim. Nós vamos sofrer sim o aumento do preço porque nós importamos petróleo, porque nós não temos para rodar nosso país, nós precisamos do petróleo importado. Mas isso a gente já vamos pagar por fazer isso. a nossa engrenagem funcionar. Pois então vamos sofrer. Acho que o Marne quer falar alguma coisa sobre isso também? Sim. Então, por favor, mas depois tu volta, Vitor. Eu só queria dizer para vocês que eu, na minha modesta opinião, já emiti essa opinião hoje pela manhã na Rádio Pampa. Aliás, já estou falando nesse assunto desde as primeiras horas. O nosso Marconi também já falou na Rádio Pampa hoje pela manhã a respeito disso. Isso é um projeto de reeleição do presidente americano, esse ataque. Mas o aspecto importante que não foi falado ainda é que junto com esse general iraniano tinha um general iraquiano, que era e que é a principal figura do Iraque, que apoiava esse general. Quer dizer, os dois morreram era o líder nesse militar ataque. Xiita. Isso, que era o príncipe. Aí é um nome, Abu Ahmad al-Muhandis. É isso. O que tu achou da minha Não deve ser nada disso, mas como ele já morreu, não vai reclamar. Eu me esforcei. E os Estados Unidos, sempre, por exemplo, o que o Vitorino falou, na Segunda Guerra Mundial, o único presidente que foi reeleito 4 vezes foi o presidente Franklin Delano Roosevelt, porque o país estava em guerra, então reelege o mesmo presidente. E o porquê disso hoje? É um ato de bravura. Já voltaram atrás. A diplomacia americana já disse, não, mas o Irã não vai retalhar e tal, já estão colocando o pano nos queijos, porque ninguém quer uma guerra de grande expressão. Né? Agora, a minha preocupação é com o Estado de Israel. O Estado de Israel que está ali do lado. Apesar do Estado de Israel estar muito bem armado, não vejo como ferir mortalmente o Estado de Israel, tem que tomar providências e ficar atento a todo e qualquer, um alerta geral e permanente. Porque o único método de retalhar os Estados Unidos é atingir, nesse momento, o Estado de Israel. Essa é a minha grande preocupação e, a partir daí, uma conflagração que eu não sei qual o tamanho que isto tomaria. Mas tenho a impressão que o Irã, apesar de todas as ameaças e fortes retaliações, não vai fazer absolutamente nada. Eu acho que vai. Acho que vai. Tomara que eu esteja acho que certo. Vão ser operações clandestinas, Marne, porque o Irã, se você perceber, a última operação das forças regulares iranianas foi na guerra Irã-Iraque. Depois, nunca mais se ouviu falar de operações do Irã com as forças regulares. O Irã utiliza o terror, milícias. E os xiitas estão numa guerra declarada para tomar conta. Lá no triângulo, a tríplice fronteira norte de Israel, que é a Síria e o Líbano, tem lá instalações do Hezbollah que são mantidas pelo Irã e ai do governo libanês tentar desalojar essas instalações do Hezbollah. Até tentaram. Explode o carro lá do primeiro-ministro, do presidente. Sim. Então, assim, essas operações todas, todos sabem, são mantidas pelo Irã, que abertamente, e agora de forma escancarada, deixou evidente que está com operações. Então, o que eu me pergunto é o seguinte, essa guerra teleguiada vai terminar onde? Porque, como a Roberta falou, China e Rússia vão ter que se manifestar. O armamento iraniano é russo. Mas a tecnologia iraniana é chinesa. Então, eles pediram calma. Mas eles meteram aquele, por favor, vamos dar uma controlada. Hoje a gente viu matéria aqui no Brasil dizendo que Jair Bolsonaro tende a ficar do lado dos Estados Unidos. Vá, sério, né? Não, ele já se pronunciou, né? Dizendo, poxa, claro. Mas é uma situação... Não tem nem como ser lógico. Não, mas é uma situação complicada para o governo brasileiro, porque o governo brasileiro estreitou laços com a China. E depois está bem Vitorino, azeitado. Econômico, a China hoje nos importa o dobro dos Estados Unidos. Economicamente, nós vamos ficar do lado dos Estados Unidos, mas não vamos brigar com a China nunca. Porque nós não andamos se nós temos Na outro retrospectiva de 2019, tem um depoimento do representante da China que esteve no Brasil e falou muito, e assim, tá muito azeitado, tá muito tranquilo. E tem um outro aspecto também, depois daquele mal-estar inicial, o Bolsonaro acalmou a coisa com os árabes, o Brasil voltou a vender produtos para os árabes, coisa e tal. Então, assim, eu acho que nesse momento tem que fazer o que o Bolsonaro fez hoje, perguntaram para ele o que ele achava, ele disse, eu não acho nada. Tá, mas e a gasolina? Pode ser que suba. Pronto, não falou mais nada. Cala a boca. Cala a boca, é hora de ficar quieto. A briga é deles.
Durante a tarde eu estava dando uma olhada em imagens ao vivo do Irã. E assim, é difícil acreditar que eles não vão tomar nenhuma iniciativa, por mais que seja paralela. Por mais que não seja oficial. Vai ser uma mobilização o país inteiro na rua. Vai ser inteiro na rua, se flagelando, aquela coisa de comprar. Aquela coisa do fanatismo. A provocação do Trump, né, subliminar ali, não verbal, de hoje na sua postagem, colocar só a bandeira americana. Né, ele fez uma postagem desse tipo. E aí eu fiz uma provocação. A imagem fala mais do que sem palavras. Para o americano não precisa mais do que isso. Porque eu, por exemplo, eu fiz uma provocação hoje para ver como é que estava o clima, principalmente em redes sociais. Porque, por exemplo, eu considerei e tendo a considerar o Trump o maior pacifista desse século. Sim, nesse momento. Sabe? Porque, assim, apertou contra a Coreia do Norte e diminuiu a tensão daquele Minion lá ficou quietinho. Ficou quietinho. Apertou com o Estado Islâmico e nós sentimos ainda... Acabou o Estado Islâmico. Agora, ele é um líder mundial que busca essa coisa sem ter o medo de se impor, sem aquele papinho do Barack Obama de sentar para conversar. Que nós tivemos aqui, por exemplo, como Dilma Rousseff, que queria conversar com o Estado Islâmico, que achava que tinha que ter diálogo com... Pô, pelo amor de Deus. E o Trump chega, a gente até comentava fora, que o Trump tem essa característica, ele não é militarista como outros presidentes republicanos eram, mas ele é um cara de apertar botão, ele não é muito papo. Se o Congresso decidir e aprovarem a situação... na verdade é o seguinte, né, Marconi? Vamos ser realistas aqui, não vamos vender uma imagem oficialista. Quem decide são os falcões do Pentágono. Sim. O presidente assina embaixo. Vem a ordem pronta, ele assina embaixo. Sim. São os falcões do Pentágono que decidem. Mas, em relação a uma coisa que a Ana falou, que o Trump ia trazer os meninos para casa, ele tentou, e acho que aí cometeu o erro. Porque quando ele esvaziou as forças americanas no Iraque, ele permitiu que o Irã avançasse dentro do Iraque. Avançasse politicamente, avançasse com essas milícias. E hoje, Marne, desembarcou a Força Especial, que é a 82ª Companhia de Infantaria Americana, que eles tratam como a elite da elite do Exército Americano, que foi a que estava à frente do desembarque do dia D. É que eu acho que a dentro dessa... 82ª Companhia. São 2.000 homens que desembarcaram lá. Mas, assim, eu disse aqui algum tempo atrás, eu vou repetir, o único país que eu tinha medo de uma guerra é o Irã, porque é uma teocracia. 90 milhões de habitantes. Lá não se fala em dinheiro, em economia, em nada. Lá é Alá, eu vou explodir por Alá. Sangue nos olhos. O que quer dizer, Ana? Não, é que até sobre essa situação em que os Estados Unidos, e a gente vê que não esperava que tivessem pessoas tão importantes nesse ataque, porque é rotineiro, né, que se tenham essas estratégias de guerra. O próprio Donald Trump, no seu posicionamento, disse que já se estudava esses ataques e essa retaliação por parte dos Estados Unidos, e principalmente no Donald Trump, que tem também como a sua frente de reeleição a tecnologia utilizada dentro do campo de guerra. Ele não quer mais militares, ele quer sim tecnologia. Tanto que nós vemos que foi um ataque a drones, e quando se tem essa ideia de que essas pessoas tão importantes foram mortas, aí você vê, pode dar uma guerra. E agora, o que faremos? Tanto que a gente vê pelo posicionamento imediato dos países em se retirar desse conflito e esperar os panos quentes, porque a gente coloca que até mesmo uma negociação entre esses países pode vir a ocorrer nos próximos dias, e tomar um posicionamento dizendo eu vou ficar do lado de Trump ou vou ficar do lado de Irã é muito perigoso, porque tudo é muito delicado. O próprio presidente Jair Bolsonaro, em entrevista o Datena, hoje nesta tarde, ele afirmou que é o fim da humanidade se uma guerra acabar acontecendo, porque hoje a gente compreende que o valor, né, não está mais tanto no conflito corpo a corpo, mas no conflito da tecnologia e das armas nucleares, e a gente sabe que o Irã é uma forte potência dentro dessa investigação. Até a própria guerra do Iraque foi justamente sobre as bombas atômicas e o que pode acontecer, as armas de... mas o Irã não tem isso, Ana. O Irã não tem míssil transoceânico. Mas só que no ponto que tem Irã e Iraque numa reunião de milicianos... Sim, as armas do Irã, o Irã tem tecnologia nuclear, mas ele não tem os mísseis para conduzir essas bombas. Então, o poder de ataque do Irã é limitado. Eu acredito que a retaliação vai existir, mas ela vai ser com operações clandestinas. Terror. Ataque do Hezbollah, vão explodir um prédio americano. É o que eu estava explicando, porque os países de grande potência dentro dessa área não querem se envolver, porque compreendem, acho que os grandes líderes têm a consciência de que se entrar nesse conflito, ninguém vai sair vivo. Sim. O presidente Jair Bolsonaro disse, e eu vejo que é a definição completa, é o fato do perde-perde.
Ninguém vai sair ganhando, vai ser todo mundo perdendo. E ainda sobre essa estruturação, por isso que tomar uma iniciativa e tomar agora, vou ficar do lado de A ou B, quando na realidade tivemos recentemente, claro, um conflito econômico entre China e Estados Unidos, e eles mesmos se entenderam, ninguém precisou tomar partido de ninguém. Aninha e Gustavo, Ali era a briga por dinheiro, né? O que eu li a respeito do porquê que ele estava, esses dois grandes generais estavam nessa região. O que eu li foi o seguinte, que para conquistar a exclusão do Estado Islâmico, os Estados Unidos foi apoiador junto com algum grupo dentro dessas várias milícias que tem, iranianas. Foi, inclusive, o Irã que ajudou a exterminar esse Estado Islâmico. Não, mas peraí, Roberta. O Irã ficou ao lado do governo sírio. O bombardeio das colinas onde ficava o Estado Islâmico foi patrocinado por um grupo sunita com apoio do exército iraquiano e armamento americano. Essa milícia, quando o Trump começou a cumprir essa promessa que a Ana falou e mandar os garotos para casa, essa milícia reclamou, inclusive, que os americanos abandonaram ele nas montanhas. É verdade. Lembra que deu uma reclamação? Então, assim, o apoio do Irã é exclusivamente às milícias xiitas e ao governo de tendência pró-xiita, que no caso foi a Síria. A Síria se assumiu agora como xiita. Sim, Gustavo. E aí é que vem, o que eu li é que havia um certo pacto que os Estados Unidos não iria atingir esses generais e que eles tinham uma espécie de... Generais? Quais generais? Esse que foi morto, esses líderes dessas milícias, tá? Por uma questão até de... Porque eles conseguiram rivalizar e matar o Estado Islâmico e acabar com o Estado Islâmico. Mas o sonho dos americanos era matar esse general. Assim... Mas eles fizeram um jogo... Deram mais sorte que juízo. É complicado. Por baixo dos panos, eles tiraram um problema maior para os Estados Unidos, então um acordo tático era não atingir esses poderes políticos. Exatamente isso que eu li. E que por isso que ele estava nessa região. Então, o que aconteceu é que o presidente Trump, ou seja, os Estados Unidos... Não, mas ele não estava nessa região. Agora ele estava em Bagdá. Exato. Reunido com milícias xiitas. Que enfrentam o governo iraquiano, que é de base sunita... E que era mantido pelos Estados Unidos, desde que os Estados Unidos invadiu o Iraque. Então, assim, o que tem ali, na origem disso aí, continua sendo a disputa entre sunitas e xiitas por sua influência no Oriente Médio. Os americanos agora entraram no barco protegendo sunitas, tanto que, quando eu estive em Israel, eu ouvi do próprio ministro Efraim, o seguinte: tem países árabes que estão buscando apoio em Israel para evitar a influência xiita. Porque os xiitas têm o componente teocrático, a religião, os ayatolás, aquela coisa. E os sunitas são islâmicos mais tolerantes, eles flexibilizam menos. Eles utilizam menos da violência, né? Menos da violência, embora a gente saiba que o Hamas está longe de ser anjinho, né? E o Hamas é sunita. Mas sunita vem de Suna. O Suna é o segundo Corão, que é mais duro. O segundo Corão é muito mais duro. Mas surpreendentemente, os xiitas são mais agressivos, são mais violentos que os sunitas. O grande Albert Einstein dizia o seguinte, eu nunca vou esquecer dessa frase dele: a Quarta Guerra Mundial será de flechas e tacapes e arcos e etc, né? Porque não vai sobrar nada. E cuspe. Cusparada na cara dele. Mas tem um grande candidato agora que deverá se antepor ao Trump, né? Que será o Michael Bloomberg. A candidatura dele está criando um corpo muito forte dentro do Partido Democrata. Ele é um grande milionário americano com a fortuna de mais de 60 Fez uma grande gestão na prefeitura de Nova York. Foi 15 ou 12 anos prefeito de Nova York. É um homem com profundo conhecimento, é dono de rede de televisão, dono de rede de rádio, dono de revista, dono de meios de comunicação, etc., de muita coisa. Será um grande concorrente, teremos um grande embate este ano na eleição dos Estados Unidos. Já está definido que ele vai ser candidato? Não, mas ele está crescendo e crescendo de uma forma assustadora. Nas parciais, né, das discussões internas. Você participa do nosso programa através das nossas redes, que são, vamos lá, ajudar a minha memória, Instagram, @atualidades.pampa, youtube.com/tvpampa
ativa aquela sinetinha que você recebe todas as notificações. O Facebook, facebook.com/atualidadespampa, e-mail atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp 999-777-001. Eu quero dizer aos senhores que nós temos um telespectador que mandou ele mandou diversos Messenger. E o nome dele é diversos. É o seguinte, eu vou tentar encurtar. O nome dele é Renato Bagestan Mini. Não sei se o Mini é sobrenome, desculpa. Ele é músico da cidade de Santa Maria. Ele diz que assiste sempre o nosso programa, todos os dias, acha um dos melhores da TV. Eu acredito que seja o melhor, mas eu vou relevar. Quer desejar vida longa ao programa, um ótimo ano novo para todo mundo. E 2020, diz ele, é o nome da nossa nova banda. Quando a gente for fazer show em Porto Alegre, avisamos vocês para irem assistir. Uma ótima noite para todo mundo e tal, feliz 2020. Mas ele tem vários trabalhos nas redes sociais. Tu conhece? É muito competente, sim. Ele divulga bastante, é muito bacana. Eu recebi também o comunicado dele. Sucesso, vida longa. Ah, que legal, que legal. Vai a tua manchete. Mas Não, só... mas- Ah, não, porque rapidamente vamos falar dos tem nossos preferência, telespectadores. Nossos telespectadores, certo, Rapidamente certo. trazer só algumas Não, manifestações, perfeito, porque perfeito. trazem justamente, falando sobre o assunto, e principalmente aqui a Márcia Cristina Kerr, ela coloca, Atualidades Pampa faz jus ao seu nome. Atualizo-me, entendo e compreendo muitos acontecimentos diários que às vezes não entendemos na sua totalidade. E aqui também a Zeli Haim, ela coloca assim, sim, quem financia as campanhas eleitorais à presidência dos Estados Unidos é a indústria bélica. Por isso que os Estados Unidos têm tanto interesse em manter as guerras, porque vende para os dois lados. Incrível que pareça, as indústrias armamentistas americanas vendem tanto para o lado americano como para o lado rival, acabam então sendo lobby de muitas campanhas presidenciais, como foi citado. Isso é uma verdade e uma lenda. A verdade é que a indústria bélica é republicana, ponto. Agora, a lenda é de que vende arma para os dois lados, isso aí é lenda, não vende, não. Os americanos são seletivos na venda de tecnologia. Não sei não, porque já foram encontrados em diversos, né, mas vídeos, você armas encontra americanas. Um fuzilzinho, uma metralhadora, coisa e tal, mas não mas... quer Não, são dizer- carregamentos, né, não são... Mas eu vi os filmes, os americanos são sempre bonzinhos. Né? Os americanos não fazem nada, dona Márcia. E os índios foram todos, né? Todos, e os índios eram maus, seu marido. Sempre Eles eram maus. Tinha o marvado, tinha o bravo e o marvado. César está ligado no Atualidades Pampa, direto de Imbé, César. Invejo a você que está nas praias de mar. Fresca. Hã? Com a fresca. Boa noite, diz o professor Marcelo Reck de Osório. Os sunitas são 85% do povo árabe e os xiitas são 15%. Lembrando que Osama Bin Laden era sunita. Professor Marcelo Reck de Osório. É verdade. Viu? É verdade. O Osama Bin Laden era sunita. Era Foi sunita. isso que eu disse, é a parte forte, a parte cruel do Corão. Vocês não leram o Corão? Eu trouxe aqui um exemplar do Corão. Disseste, eu me lembro. Eu mostrei para vocês. Se vocês lerem, as pessoas que leem o Corão vão entender o que eu estou dizendo. E a Suna ainda é um pouquinho mais forte, para que vocês entendam tem como parte funciona. que Tá, mas então me verdade. explica por que a única teocracia que tem é xiita. A única teocracia que existe no mundo é o Irã. Todas as demais Pois então, são todos os demais são sunita, mas é um Sim, grupo, são grupos. não é o mais violento, não é quem patrocina hoje o terror na Irã. mas- Não é o grupo mais violento. Os atentados não são todos ligados aos Mas é xiitas. política, mas a política deles é essa. Tá, mas então essa tese aí é uma tese Olha aqui o que merece. diz o Adriano. Ah, mas a tua tese é correta. Não, peraí, Mário. Olha o que Totalmente, diz o muito. Adriano. A maioria dos atos terroristas no mundo é de sunitas. Ver o 11 de setembro, não tinha um único xiita. E parem de manipular os fatos. Sim, o Osama Bin Laden era sunita, Sunita. mas os atentados hoje, olha a explosão daquele prédio do consulado israelense em Buenos Aires, que até hoje não foi explicado, e que o promotor que acusou o Irã morreu 2 dias depois. mas deixa o Mário concluir. Suicidaram ele. Era Deixa a o Mário MIA, concluir. a Associação Mutual Israel-Argentina, a MIA. Morreram 85, 86 judeus que estavam lá em oração, estavam lá nas suas preces, etc. Né? Até hoje não foi explicado. Não, nem Se será. sabe quem foi o atentado, mas não sabe, etc. A Cristina aqui estaria envolvida. Não, a verdade é o seguinte, que nós estamos sentados num barril de pólvora e alguma coisa acontece. Existem grandes interesses mundiais que aconteça alguma conflagração. Isso é a verdade. Isso é a grande verdade. Tem muito dinheiro virtual no mundo que precisa terminar. Mas isso é uma coisa muito, muito profunda.
Muito bem. Agora, se a dona Ana não me tinha que caçar... Vamos. Perdão, Daqui a doutor pouco a Puxa, gente pode voltar a esse assunto a qualquer momento, mas vamos tocar mais o programa. Mas, na verdade, entraram em vigor agora em 2020 duas resoluções importantes do CONTRAN em relação à segurança do automóvel. A primeira delas, dona Magda, que eu acho que é a mais importante, porque ela trabalha não na prevenção do acidente que tem ocorrido, mas ela trabalha em evitar que ocorra o acidente, que é exatamente controle de estabilidade nos automóveis. Isso é importante. Eu fui ver o que é o ESC e o ESP. O que faz o automático? Olha aonde nós estamos chegando a tecnologia. Quando tu vais fazer uma curva e tu é meio barbeirão, ou tu perde a curva. Por que o senhor olhou para mim? Seria meio barbeirão. O senhor olhou para mim por quê? Não, seu Mário. O senhor eu tenho na melhor das referências. Não o faria. Mas vamos lá, o carro está fazendo a curva, dona Magda. E o barbeirão, que não é o seu Mário, vai ou perde a direção ou vai ao freio, o que também não é correto, errado, dependendo da coisa. E esse estabilizador, ele faz automaticamente este movimento para ti. Ou ele reduz o motor, ou ele até freia, mas freará. Olha que beleza. Cientificamente, na velocidade que ele é permitido, para que a gente vença a curva. Então, isso diminui a possibilidade dos capotamentos e essas coisas. Né? É impressionante aonde estamos chegando. Isso já está valendo para os veículos fabricados em 2020, para os veículos que também mudaram, não sejam novos, mas estão mudando todo o seu desenho, então já tem que ver com a nova composição, e a partir de 2022, todos os carros terão que ser. A segunda resolução que também entra em vigor, essa também aí já se preocupa, acontecendo o fato na prevenção, são 3 coisas que se tornaram obrigatórias. Primeiro, o cinto de 3 pontos, que diz que é muito mais seguro, porque o de 2 pontos, ele ainda provoca algumas lesões no próprio corpo ou não dá segurança total. Esse diz que esse de 3 pontos, exatamente, diz que ele dá uma estabilidade total ao corpo diante do acidente. Como é que é o de 3 pontos? Eu não sei. É como os que usam no kart, né? Que vem aqui. Ele vem assim, eu acho. Ele fecha aqui, né? Isso, e ele terá... Ele fecha no meio, ele vem e fecha no meio. Fecha no meio. Como cadeirinha de criança. Parece a roupa do He-Man. É para evitar o afundamento, né? Do afundamento do toque. Diante de uma pressão. O famoso encosto traseiro, que agora então se torna obrigatório, é uma resolução de 2015, mas agora se torna imperativo. Especialmente as pessoas, dona Magda, os mais jovens, não já pegaram o carro com esse acréscimo, mas muitas pessoas, às vezes, davam uma batida, tu encontrava a pessoa, ela estava morta dentro do carro, porque ela tinha dado... aquele jogador, o Denner, lembra? Exato, ele dava o desnucamento aqui, com a batida, e a pessoa simplesmente ficava paradinha ali. Porque não tinha parado. Então, esses encostos, ele garantem, é muito importante isso. E, por último, dona Maria, a tão discutida fixação de cadeirinha, agora tem que vir todo o aparato já, no carro, todo o aparato para que tu venha com a tua cadeirinha. Faz parte dos itens que tu compra ou não. Exatamente, já passa, tu chega com a tua cadeirinha ali, o carro já estará com todo o aparato para prender a tua cadeirinha. Então, já está vigorando essa também, eu acho muito importante para os carros 2020. Só que assim, a ideia é até boa, mas menos de 20% dos carros brasileiros têm controle de tração. Tem o quê? Controle de tração. Isso que o Russo explicou, que é muito importante. O controle de tração é um sistema inteligente que tem um custo significativo. Imagina quanto vai custar isso no carro. 20% dos carros brasileiros têm. Mas agora é obrigatório, vai ter que ter. E até 2022, então, encareceu o carro, essa é a notícia. Então foi dado o prazo até 2022. Terão que ser 20 fábricas. Vamos lá, o 2020, um carro novo, zero, o 2020, ele já tem que sair, se ele é um modelo novo. Se ele não é um modelo novo, mas ele ainda continua, ele muda todo o seu desenho, continua sendo o mesmo nome, mas muda todo o seu desenho, ele já terá que ter. Os demais, até 2022, terão que estar todos dentro dessa resolução. Porque vai ter um alto custo, porque alguns carros vão ter que redesenhar a sua plataforma. Por exemplo, o encosto traseiro é um que, dependendo da altura do encosto, ele afeta a tua visibilidade no retrovisor central. Não, o controle de tração, que eu considero mais problemático, ele é um controle inteligente, mas ele não ocupa espaço, que na verdade ele compensa, né?
ele compensa o giro da roda. Quando você entra numa curva, como o Ruschel disse, entra numa curva tipo Marne, assim, entra de qualquer jeito, a roda de dentro vai girar menos que a roda de fora. Então você não perde o tracionamento. Não, você não tem culpa. Você dirigir mal é culpa da natureza. Sabe que quando eu dirigi, eu sinto saudade da época que eu dirigi e fazia outras coisas também. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo? Dona Magda, ao mesmo tempo? Isso é uma ginástica. Eu só quero lembrar, Vitorino, isso é importante, que a resolução é de 2015, portanto, as empresas já estavam, não é de surpresa. Elas estão há horas. Elas estão há 5 anos sabendo que iniciaria em 2021 e 2022, portanto, desde 2015. Estão se fazendo de galinha morta para andar de caminhonete refrigerada. Faz conta que não dá bola, não sabe e tal. Agora se prepara na revenda, né? Porque tu vai comprar o carro modelo sem cadeirinha, 100 mil. O modelo com cadeirinha, 150. 210 mil. O modelo, a cadeirinha mais cara do mundo. Pode escrever, vai ter um custo alto essa cadeira. Mário Barcelos, a tua manchete, senão eu não vou te deixar falar. Não, mas senão, eu só queria falar a respeito do grande... Posso te fazer uma pergunta? Olha, eu mesma vou te interromper. Eu estava prestando atenção agora, o Vitorino estava falando, eu estava olhando para ele, e tu fica assim, ó. Eu fico discordando dele. Mas tu fica assim, Não, tu tá gagá. Só aí, você falando sozinho. Ele fica assim... Tu tá gagá falando sozinho. Vamos lá então, seu gagá. Bom, vai sair um documentário, livro, etc., a respeito do grande chanceler brasileiro que foi o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi um dos grandes líderes da Revolução de 1930, quando o Getúlio Vargas chega ao obelisco do Rio de Janeiro e amarra o seu pingo, derrubando o presidente da época. O Pingo. O Pingo, o cavalo, lá no obelisco, lá no Rio de Janeiro. Bom, derruba o presidente, não deixa assumir o Júlio Prestes, que teve 80% dos votos do eleitorado brasileiro, e assume. E ele se torna a grande figura, ele foi advogado, ele foi prefeito do Alegrete, a terra de Mário Quintana, foi um dos grandes prefeitos, e foi ministro da Fazenda do Getúlio, mas também foi ministro de Relações Exteriores à época da Segunda Guerra Mundial. Vai para Washington e fica amigo pessoal do presidente Franklin Delano Roosevelt, tá? Inclusive com muitas reuniões em função, evidentemente, do estouro da guerra a partir de 1939, quando a Alemanha invade a Polônia, e após Pearl Harbor, em 7 para 8 de dezembro de 1941, quando finalmente, no chamado Dia da Infâmia, os Estados Unidos, Congresso americano, o presidente vai lá, solicita autorização do Congresso para declarar guerra, estado de guerra contra o Império Nipônico, o Império Japonês. Ele foi uma das figuras mais importantes, porque todo mundo lembra, quem estudou a Segunda Guerra, do verdadeiro flerte que Getúlio Vargas tinha com o Reich alemão, com Hitler. Ele tinha até foto, né? Até foto, né? E o Oswaldo Aranha diz, não, mas o presidente, nós temos que ir para o lado dos aliados, para o lado e tal. Já os americanos postulavam, naquela época, a colocação de uma base em Natal para enfrentar as forças alemãs através do Afrika Korps, que os alemães estavam na África tentando tomar o controle, e ele queria uma base para poder os aviões saírem dali, que seria muito mais rápido na ilha, etc., etc., que depois foi concedido. Então, o Getúlio, inclusive, cometeu um dos grandes erros políticos, que foi atender ao nazismo, enviando a Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes, que estaria de aniversário hoje, se vivo fosse, para, mesmo grávida, ela foi considerada terrorista, uma terrorista, diziam os alemães, ela foi devolvida e morreu num campo de concentração. Isso é cobrado até hoje do presidente Getúlio. Mas, voltando a ele, esse documentário terá mais de 600 imagens, fotos e filmes da época mostrando a grande figura, o grande chanceler brasileiro, que foi Oswaldo Aranha. Oswaldo é esse gaúcho do Alegrete, esse homem tão importante, e eu não posso perder, confesso a vocês, esse documentário, porque rever o passado é saber um pouco do futuro. Dona Magda, eu só quero mandar um abraço, porque estou sabendo que estamos sendo vistos lá em Atlântida, lá na residência do Dodge Cereira, onde se joga aquele futebol, e amanhã terá a festa maravilhosa do Branco, com a presença da Dona Magda. Eu não vou poder ir, é bom que o Dodge está vendo, não. Magda. Eu tenho um compromisso aqui diplomático. Diplomático. É mas verdade, eu tenho um compromisso todos... com um diplomático, eu não posso sair de Porto Alegre. Só vai almoçar com o senhor Vitorino? Não, eu vou almoçar com o cônsul do
do Luxemburgo. Do Luxemburgo. Eu vou almoçar. Então quero terminar meu abraço então, seu Mário. Então estão todos assistindo, jogando futebol lá, uma turma querida lá na residência do Oddi Sirena, com os preparativos para amanhã com a Banda Nacional Kids do meu querido filho, engrandecendo a festa, estaremos lá. Então, com a ausência da dona Magda. Só festeiro esse Ruxo, tá, Dodge? Eu vou na próxima. Tem Essa vez gravata não vai bonita, dar. seu Magda, Ruxo. falando em festa, 2020 vai ter muitos feriados. Todos indicam que são 9 feriados nacionais, sendo que 6 prolongados e apenas 251 dias úteis. O setor de turismo e o setor hoteleiro está comemorando. Por quê? Porque com o dólar alto, as pessoas, com esses feriados prolongados, muitas pessoas vão viajar. Ao viajar, vão escolher destinos nacionais, evidentemente, e vão acabar consumindo. Tudo leva a crer que esses setores vão ter um aumento de 30% em lucros. Em compensação, o setor mais atingido é o comércio, principalmente porque grande parte dos feriados deste ano vão cair justamente no meio da semana para o final. E isso afeta muito. Segundo a FEComércio, que já fez esse cálculo, o setor de varejo nacional vai deixar de faturar quase 12 bilhões de reais nesse ano. É uma perda de 53% maior em relação a 2019. O impacto negativo também é na indústria, porque quando a indústria quer manter a sua produção em dias de feriado, o custo é super alto, em razão das questões trabalhistas, tributárias e etc. E aí, também, se não deixa de produzir, a indústria já perde muito. Segundo estimativas de outros grupos de trabalho que estão fazendo esse estudo, juntando os custos que vão deixar ali, tanto no varejo quanto na indústria, vão ser 4% do PIB nacional. Ultrapassa 100 bilhões de reais em perdas. Então, veja só que ruim, que grande desafio para a nossa economia a questão dos feriados. Uns ficam felizes e outros tristes. Ninguém consegue agradar todo mundo. Deixa eu fazer uma correção aqui, que eu cometi uma gafe. Meu almoço amanhã é com a cônsul do Luxemburgo e com o embaixador do Luxemburgo. Com a manchete. Sim, a minha manchete Eu é vou uma... almoçar com o Brastemp. Ela com o cônsul. Como é que é o negócio? Mas engraçadinho, né? O cara faz uma participação maravilhosa, depois estraga tudo com uma piada de impressionante. 59ª categoria. Eu preciso dar judiar um pouquinho do rapaz. Ficou Não muito se tempo pode afastado. judiar de ninguém, não pode falar mal do Zé. Não pode. Quem? Tá bom. Zé. Zé. A associação do Zé já andou pra A associação do Zé anda... Tá preocupada, né? Tá preocupado. Vamos lá. Pois é, dona Magna, no Rio de Janeiro quem está preocupado é um grupo de mulheres gestantes que acabaram levando a público a sua reclamação. O que acontece? Para a gente pontuar, tá? A Prefeitura do Rio tinha um contrato com uma organização social que era responsável por gerir os hospitais locais. Pois muito bem, a Prefeitura então cancelou o contrato com essa organização social e recontratou todos os funcionários que faziam parte da nova da organização antiga para trabalhar com a nova, que é a Rio Saúde. Sim. Exceto o grupo de mulheres gestantes, não é muito grande, mas tem uma quantidade de mulheres ali que foram a público reclamar porque se sentiram discriminadas, né? Se sentiram vítimas de preconceito em função de sua gravidez. O que acontece? A prefeitura foi questionada e disse que a bronca é com a Rio Saúde, que é a organização responsável por contratar. Os argumentos e a narrativa que foi levada a público é de que viu aí o preconceito com a mulher grávida, porque onde é que já se viu? A Rio Saúde diz que simplesmente segue a CLT. Por quê? Porque em função da gravidez dessas mulheres, elas têm uma estabilidade provisória com a instituição da qual elas fazem parte, o que as impede de serem recontratadas pela nova organização, que então vai ser responsável aí pela gestão dos hospitais. Isso gerou uma polêmica danada, né? Até a Secretaria da Saúde se manifestou, disse que vai apurar o que está acontecendo com essas mulheres. A Rio Saúde fincou pé e disse, a gente segue as leis trabalhistas, não temos o que fazer. Né? A prefeitura, né, ela não só tirou o seu da reta, como se diz no popular, mas ela disse, né, que essas mulheres elas não teriam condições de trabalhar em ambientes insalubres. Né, e que aí isso seria agregado ao motivo explicado pela Rio Saúde da estabilidade provisória.
A empresa vai convidar os sindicatos, a Rio Saúde vai convidar os sindicatos agora para ver que tipo de solução vai se dar. Sindicatos, Vitorino. Sindicatos enchendo o saco de novo. Só que aí o que acontece? Se perdeu aí um tempo na discussão na tentativa de se usar isso para determinados discursos, né? Sim. Quando, na verdade, a Rio Saúde disse, por nós, diversas delas aí são excelentes funcionárias, a gente gostaria de tê-las aqui. É lógico que as incluiríamos em ambientes não insalubres, né? Nós trocaríamos as áreas, mas, infelizmente, ou felizmente, há uma regra a ser seguida. E, segundo o que diz o texto da CLT, elas têm, então, esse período de estabilidade com a organização anterior, que as impede, então, de serem recontratadas. O fato é que a discussão se segue, essas mulheres estão aí na iminência de perder seu emprego. E o doutor advogado lá... Eu queria cumprimentar primeiro o Marconi, que disse que não tem formação jurídica, mas parece tê-lo, porque ele foi muito pedagógico, a explicação é exatamente isso. A estabilidade... Estudou bem, hein? Não, ele é craque, ele estava de férias. Não era só aqueles videozinhos que a gente viu no Instagram que ele fez. Baby Shark, mas seu Mário, mas os vídeos são públicos, seu Mário. Eu sou um seguidor dele, um admirador do seu talento. Ele bota lá, ele dançando e eu fico assistindo, seu Mário. Falar em boleto, deixa eu só dizer uma coisa aqui, ó. O seu Carlos Eduardo da Silva Pinto diz assim: feliz ano novo a todos. Que nesse ano tenhamos a cada mês a força de um boleto, que sempre vence um dia. Marconi, tu separaste muito bem a matéria. A matéria é de ordem pública, a estabilidade, ela está na CLT e ela não pode ser cruzada. Portanto, o vínculo de trabalho dela não se encerrou. O contrato com a prefeitura, com aquela empresa é que terminou, mas aquela empresa tem que continuar pagando este trabalhador pelo seu contrato de trabalho. E ela só poderá adquirir um novo trabalho quando estiver, então, já desligada de qualquer empresa. É esse o embaraço. A prefeitura está tecnicamente agindo correndo. E para mudar isso só através de uma construção de uma sentença judicial, aí teria que trazer o Ministério do Trabalho, homologações, por isso que é importante essa reunião, mas a decisão técnica da prefeitura está correta. Pois é, isso é que me motivou a trazer o assunto, por quê? Porque na minha, e aí sim eu coloco o meu parecer, é que se perdeu um bom tempo, nesse meio tempo, levando a público a discussão como se fosse o preconceito com a mulher grávida. Discussão política. Mas aí tem os alarmistas de plantão, né? O machismo, porque as mulheres... Mas é que fica mais, vende mais. Mas cabe uma perguntinha. Nesse contrato, onde elas assumiriam, os funcionários assumiriam, está a obrigatoriedade de recontratar todos? Boa pergunta, excelente pergunta. Porque quando a nova organização... Se não está, o contrato que eu quero. Exatamente, porque assim, a nova organização, ela diz que contratou os funcionários que estavam ligados à antiga. Ela não diz contratou todos. Também houve outros funcionários de outras classes, tanto homens quanto mulheres, que não foram recontratados por não terem o seu trabalho reconhecido e aproveitado nesse novo momento, né? Então, o barulho se deu, e aí por isso eu trouxe o tema, pela narrativa de que seria por preconceito, machismo e excluir a mulher grávida. Exato. Tanto que deixa-se de lado a informação de que alguns homens não foram reaproveitados. Outras mulheres não grávidas não foram reaproveitadas, porque o seu trabalho não foi reconhecido. Na verdade, você acompanhou... Eu não gosto dessa palavra, mas mimimi, é o gato gago, não tem eu não gosto. É que eu não sei, porque até foi a Roberta que trouxe essa informação da nova lei trabalhista que interfere na questão da gravidez das mulheres, que daí tu teria que pagar um acréscimo e dependendo da situação, nem mesmo uma negociação com uma valência mais na questão salarial pode influenciar nessa contratação. Então, não sei, talvez por essa nova legislação, e me lembro que na época trouxe muita confusão, porque o que seria de fato um ambiente insalubre, e justamente a Roberta trouxe que era um hospital, foi o exemplo utilizado aqui na bancada. Graus de insalubridade. Na verdade, existia um interesse muito grande, e a nova lei trabalhista, quando foi promulgada, ela atendia essa reivindicação das mulheres grávidas, que elas não sofriam nenhum problema em trabalhar grávidas, em ambiente tido pela lei como de insalubridade média, que não afetaria elas. Elas gostariam de continuar trabalhando.
E aí eles abriram essa possibilidade. Só que veio sindicatos, veio uma série de outros organismos que entenderam que não, que eles deveriam revisar essa ação, que sim, para as médicas que atendiam, por exemplo, no mesmo ambiente onde no mesmo andar teria resíduo tóxico. Não, radioterapia, vou chamar assim, mas tem um outro, raio-x. Raio-x. Raio-x que fala. Radiofrequência. Bom, Emissão não sei. de radiofrequência. Eu não sou médica. Mas essas que emitem radiações. Só que a mulher aqui, digamos, se eu estivesse grávida, eu estou no mesmo ambiente, no mesmo andar, mas não vou estar em contato com a radiação. Eu já não podia trabalhar, né? Então, isso acabou gerando o impacto. E a lei voltou ao que era, por isso impediu. Então, para resumir, tentaram proteger muito e tiraram a chance de negociar quem sabe que não corre risco. Ana, só para que tu entenda a lei, não casos, porque cada caso específico, a lei que iria dar à mulher a ela renunciar a esse direito de uma salubridade. A possibilidade, e a aí opção. a lei... Só fazendo um adendo, que isso é bem importante, que causou muita confusão. Entenderam que insalubridade grau médio e alto era a mesma coisa nesse caso. Insalubridade em grau alto é proibido, todo mundo é contra. É evidente, vai fazer mal para o feto, para a mãe, para todo mundo. Então, isso sempre foi e se mantém proibido. Tá. O que disse a lei é o seguinte, que ela teria o direito de renunciar a essa insalubridade se ela quisesse. Sim. Em grau médio. A lei diria isso. E aí veio a revogação deste dispositivo da lei dizendo que ela não tinha direito porque isso era uma proteção dela ao feto. Ela não poderia renunciar E pode ser um a empecilho uma nesse proteção caso, que então? não era dela. Aí depois veio os casos de um para outro, É né? o fato. Mas a regra... Então é a lei. A regra não entrou em vigor a lei, portanto, Não é continua preconceito, é vigorando aplicação da essa... lei. É aplicação da lei. Exatamente. Marne Barcelos, Pois não, senhora. por favor, a palavra é sua. A palavra é minha. Bom, eu quero dizer para vocês que as pessoas maravilhosas têm um sorriso maravilhoso. Nada melhor do que quando você vai falar com alguém, você abre aquele sorriso fantástico e tal. Para ter um sorriso fantástico, você deve falar com a doutora Camila Magalhães, da Espaço Sorriso. Sorriso lindo, bonito, e aí você tem tudo que você quer com um sorriso. Doutora Camila Magalhães, um abraço para ela. Muito bem. Você gosta de estrelas cadentes? Não são estrelas decadentes, isso são outra coisa, outras pessoas. Estou falando de estrelas cadentes. Pois nesta noite, nesta madrugada de sábado, nós temos no céu uma chuva de meteoros. E as informações que a gente tem é que por volta da meia-noite começaria e a gente teria condições de tentar ver até as 4 horas da manhã. Portanto, atenção, atenção, senhores apaixonados por astronomia, vocês têm um bom motivo para, depois de nos assistir, enfim, ou quem já viu, enfim, mais cedo, olha para o céu. Mas ela tem que ser volumosa, porque se não for volumosa, a gente não vai conseguir ver. Mas a verdade é que ela existe, ela está acontecendo a partir da meia-noite até as 4 horas da manhã. Ela chama Quadrântides. E ela entra em maior atividade exatamente nesse horário que eu disse para vocês, até as 4 da manhã. Dá para você avistar, né, ou que seja possível avistar, de 25 até 100 meteoros por hora durante a madrugada. Quero dizer aos senhores que esse fenômeno não é raro, ele acontece anualmente, sempre nesta mesma época do ano, tá? E neste ano, essa chuva entrou em atividade no final do mês de dezembro, nos últimos dias de dezembro, né? E tem a previsão de acontecer até o próximo dia 12 de janeiro. Isso são as expectativas, os estudos que indicam isso. Mas que a gente pode tentar vê-la é nesta madrugada. Fica mais fácil de ela ser visualizada. Mas já vou avisando. É rápido, a velocidade dos meteoros são rapidíssimos, né? Qualquer piscou o olho já perdeu a chuva. Então aí, ó, fica uma boa dica para você. Deixa eu ver o que diz mais aqui. Até ressaltar, esse fenômeno tem uma visualização mais difícil no hemisfério sul, porque seu ponto de origem fica na constelação Bootes, que fica localizado no hemisfério norte. O que ela é? É um conjunto de estrelas, Ursa Maior, para tentar enxergá-la. O que é uma chuva de meteoros? Popularmente conhecida como estrela cadente. É que é um mundaréu de estrela cadente, tudo ao mesmo tempo.
Muitos pedidos. Mudou. E a minha também, tu nem sabe. E à medida que eu vou falando, eu tô sofrendo a influência, A influência da da chuva. meteoros da chuva, Meu cabelo né? já tá ficando crespo, A inclusive. ursa maior era uma ursa gorda, né? E não pode apontar o dedo que nasce berruga. Nasce verruga, nunca se aponta o dedo Dona pra uma- Magna, Não aponta que foi dá descoberto, verruga. Para onde? para a estrela. Para a estrela. foi Mentira, descoberto sempre um apontei, nunca super meteoro, né, que estão tentando como chegar lá, de milhões e milhões de toneladas de ouro. De ouro. De ouro. O pessoal Quando tá passar enlouquecido. aqui, vão roubar. Não, eles estão tentando como vão chegar lá. Não sei se já ouviu isso falar. Cai na Vila Cruzeiro aqui. Eu já ouvi pouquinho. isso, Mário, eu já ouvi isso. E esse meteoro acabaria com o padrão ouro na Terra, né? Acabaria, porque aí o ouro não vale mais Não nada. vale mais não nada. valeria mais nada. Tá valendo um monte atualmente. Isso aí, olha, eu comecei a ler algo a respeito disso, fiquei impressionado, os cientistas estão querendo saber como chegar lá, quem teria essa tecnologia para chegar até este meteoro. Não sei como seria feito isso, mas já existe um grande projeto dentro dos Estados E tem Unidos fila na NASA. já de gente mas que evidente, quer quem é que Dá não uma quer? visitadinha. Uma visitadinha. Fui assistir o último filme do Brad Pitt, Ad Astra, e queria recomendar que vocês não assistissem, porque é uma porcaria. O filme é uma... Sério. É isso. Quase saiu a palavra, né? Quase que saiu. Quase Você tá louco? É uma bomba. O filme, passa o filme inteiro pra gente saber se vai ter coisa no fim. Não tem coisa nenhuma. Que tipo de coisa? O pai dele, eu vou contar porque o filme é ruim, você não vai assistir mesmo. O pai dele vai numa experiência científica, viaja para tentar encontrar novas vidas em outras galáxias e desaparece. E ele vai atrás. Aí chega lá e encontra o pai Desaparece. dele doidão que não encontrou ninguém. E acabou o filme. Ficou doidão com igual o pai. Olha que filme maravilha esse. É muito bom, muito bom. Não, Só que E é é- real. Tipo, geralmente quando isso acontece, né? A galera tá meio, né, de parafusinho solto. tá, mas né, e só mostrou a duas realidade. horas para contar isso é... Não, mas também eu não gostei do irlandês que tu indicou, que é 3 horas e 10 minutos. Bah, que filme. né, É, o chato. filme, eu gostei. Eu não gostei. Mas, Pra ver como é o pessoal. né? Mas aí, graças a Deus, Que cada existe um... gostos de gosto. E cada um tem sua conta no Netflix. Daí Exatamente. Não precisa, né? A pessoa vai lá e... Eu, por exemplo, não tenho mais. Mas tá convidada pra ver Dois Papas. Pô, dona no Ana, Netflix. provavelmente, se a senhora dissesse gostei, adorei o filme, ele ia dizer Ele que não ia gostou. dizer que não. É, isso Porque ele é- é do contra, né? Sim, com Sabe que certeza. Não, mas muitas os está anjinhos de dividindo, vocês não combinam. não, mas está dividindo críticas esse irlandês porque as pessoas estão reclamando que os streamings, né, que são aqueles que você paga e pela internet você acaba baixando o filme, assim, é uma espécie ou de É uma pirataria, né? Não, porque na realidade você paga, né? Então é um produto legal e esse dinheiro ele é utilizado para essas produções, tanto que a produção O Irlandês é uma produção pra independente da Netflix. E até algumas pessoas que já falam, e o Netflix ele vem crescendo porque um dos requisitos para concorrer ao Oscar, que é o maior reconhecimento do cinema mundial, você precisa exibir num número X de salas. Então agora a Netflix está comprando cinemas antigos, ele está reformando esses cinemas para passar em algumas salas essas produções, claro, o irlandês não foi uma delas pelo tempo de exibição, mas então para preencher esse pré-requisito comprou um streaming que é pela internet, mas criou esse espaço físico para poder concorrer ao Oscar, tanto que História de um Casamento, que é um dos grandes assim sucessos desse final de ano, início de ano, muitas pessoas adoram, estão adorando o filme, falam que tem que concorrer ao Oscar, ele passou em cinemas para poder então entrar nos pré-requisitos do Oscar e também, se eu não me engano, aquele filme todo preto e branco que também concorreu ao Oscar na Netflix foi o primeiro que concorreu ao Oscar como cinema independente. Dona Magda, eu vi o filme que o Vitorino mencionou e talvez vamos dar o outro enfoque, né, em relação, porque afinal Gosto é gosto, exatamente né? o que ele, afinal, é exatamente o que ele disse. É que talvez o filme te cria tanto sonho, tanta perspectiva para ao final ser decepcionar. muito realista, porque tu estava, na verdade, esperando uma futurologia. Tu esperava que o escritor ali... Tu cria uma expectativa, que é coisa da tua cabeça. Ele viajasse. Porque o que era a história, assim, né? O Vitorino pode me corrigir ou acrescentar. O pai dele desapareceu, era a maior sumidade na área. Foi atrás de um planeta lá e sumiu. E ele era um menino, cresceu, querendo ver o pai dele. Lá pelas tantas conseguiram fazer contato com o pai dele, 30 anos depois,
E aí coube a ele subir numa missão para ir lá. E aí o Vitorino termina com o filme dizendo que, na verdade, chegou lá e lá não tinha nada. E o pai dele tinha enlouquecido. Achou o pai dele doidão lá porque não achou ninguém. Eu acho engraçado. Mas o filme, ele te leva todo um enredo. Sim, ele cria uma expectativa. Ele te cria uma expectativa de o que ele vai encontrar. Porque todos nós, até hoje, agora voltando para o nosso mundo comum, todos nós ainda temos uma expectativa de que pode existir vida sem dúvida. nesse mundo, né? E o filme estimula isso. O filme estimula isso para tu chegares ao final e te deparares com a triste realidade. Mas se a gente segue, por exemplo, a NASA no Instagram, é incrível, por exemplo, as fotografias que tem de outros planetas, de estrelas. É óbvio, a gente fica pensando, será que não tem outra vida, né? Como que não vai ter? Esse mundo é tão grande. Esse menino. Os filmes como O Irlandês, o Dois Papas, esses filmes que recebem um barulho muito grande antes da sua exibição. Tu cria uma expectativa, né? É aí que tá. Tu vai ver... cria o que a linguagem atual chama de hype, né? Você fica com um filme muito hypado e é aquilo, ele vai ser, porque o Irlandês ainda tem uma reunião de talentos que você pensa, é impossível que um filme desse vai ser. Eu adorei. Mas como a gente disse... Isso é coisa de menino. A menina não gostou. Porque ele conta a história da máfia, né? Mas filme de máfia é assim. E ele se era uma baseia, vez na América, eram nas 3 interpretações. fitas, não, mas né? Poderoso Chefão é uma obra do cinema. Eu acho que é dificílimo tu encontrar alguém que não curta, mas o enredo é muito melhor. Diferente. Claro, óbvio. Agora eu vou contar um enredo para vocês aqui, que parece de filme, mas não é. É dura realidade. A Polícia Civil indiciou 5 pessoas suspeitas de integrar um esquema que falsificava assinaturas dos delegados. É incrível isso aí, é incrível. É filme. E falsificava a assinatura dos delegados para poder retirar os carros dos depósitos do Departamento de Trânsito do Rio Grande do Sul, vulgarmente chamado de Detran RS. Entre os indiciados está um homem apontado como mentor de toda essa fraude, que foi preso, já está preso. Espertinho. Marconi, com aquela cabeça solta. Olha aqui, ó. Conforme os delegados, o delegado Adriano Nonenmacher, que é o titular da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro do DENARC, e também responsável pelo caso, ele diz que após as falsificações, né, a autorização para retirarem os carros que tinham sido apreendidos, né? Obviamente, o grupo agora vai responder por lavagem de dinheiro. Então, assim, eles falsificavam, os carros eram revendidos pela quadrilha para terceiros ou até mesmo para os próprios criminosos que tiveram os seus bens confiscados, os bens são deles, né? E as assinaturas dos delegados, eles faziam perfeitamente bem. Isso começou em abril de 2019. 2 operações foram deflagradas, totalizando 3 prisões. O delegado não citou, não divulgou o nome dos indiciados, mas destacou que tem mais um 6º sujeito suspeito. Eu quero levantar uma questão. Então, levante-a. Hoje em dia não é só assinatura do delegado do papel, não. Entra no sistema a liberação dos veículos. Por isso que eu acho que só papelzinho com assinatura do delegado não é só isso aí. Não, isso sim. Não, ok, mas entrar no sistema é uma coisa, tá? Pode ser funcionário, pode ser isso, pode ser aquilo, mas eu digo o seguinte, essa história agora, de que o cara falsificava, aí o sujeito chegava lá, o carro tá liberado, libera o carro. Não, eles botam que tá liberado, entra no sistema. Checa, insere no sistema, carro saiu dia tal, hora tal. Por isso que eu acho que tem gato morto nessa história aí. Tu tá dizendo que isso aqui não é verdade? Não estou dizendo que isso é verdade. Estou dizendo que tem mais gente envolvida. Eu estou te contando uma história, tu disse que não pode? Eu estou dizendo que tem mais gente envolvida. Ah, bom, mas isso aí é óbvio. Se tu me deixar concluir aqui, agora tu fez a escola da Roberta, agora não me deixa concluir as notícias. Você não está simpática hoje. Mas e tu também não, tu parece um trator CBT lomba abaixo, me atropelou? Eu estou a coisa mais queridinha. Não, tu não é a coisa mais queridinha. Eu estava tentando explicar o que está acontecendo. Não, mas isso a gente já sabe agora. Com a assinatura dos delegados a gente não sabia. Dona Magda, a língua portuguesa tem uma palavra chamada tugido. Foi o que ele fez agora. Foi. Dona Magda. Ele isso chama-se tugido. Tugido, Sem vergonha isso. Eu sou tugidoso, né? Não interrompa, pode falar. Não, só uma matéria que nós trabalhamos a semana inteira, vamos terminar a semana com ela, é que o presidente Bolsonaro determinou que a Procuradoria recorra em relação ao DPVAT, né, recorra da liminar
que nós noticiamos, que o Vitorino noticiou no dia de ontem, e mais que isso, ela foi em sede de liminar. Ainda haverá um julgamento do plenário sobre a matéria de fundo. E talvez ali possa se sustentar um pouco mais a decisão, porque eu fui ver o teor da liminar. Sim. O teor da liminar disse o seguinte, que já havia uma liminar anterior extinguindo o benefício, Sim. tá? Então, ele foi recriado com um valor menor e que aquilo seria uma forma de ludibriar a liminar anterior, porque não acompanhava um estudo dizendo nós vamos reduzir tal, mas vamos manter os benefícios ou os prêmios. Então, não, simplesmente foi feita uma redução na caneta, né? Entendi. Então, existe ainda a possibilidade de que o mérito venha a ser acolhido e de que o DPVAT venha a ser extinto, né? Mas agora a liminar realmente foi recolhida, mas a Procuradoria-Geral da República recorreu a pedido do presidente. Mas não tinha aquela... não era uma decisão irrecorrível do plenário virtual? Que foi 7-3, a manutenção do DPVAT? Porque o que eles alegaram foi que houve um recurso... Mas é dessa liminar que será julgado do plenário. Ela será julgada depois de mérito. Vamos não. Mandou extinguir. Mandou que não extinguisse. Aí o Bolsonaro foi e baixou, baixou o valor. E este valor é o que nós noticiamos a liminar esta semana. Não, mas eu acho que a primeira decisão, Ruschel, foi do plenário virtual, que transformou. Quando ele extinguiu, o plenário virtual decidiu que seria mantido. Portanto, extinção é matéria superada. Tá. É coisa julgada. Aí ele determinou que fosse reduzido o valor. Isso. E aí eles pediram uma liminar para que o valor fosse mantido do ano anterior. Foi dada a liminar. Isso. Então agora... E aí o teor desta decisão é que ele se baseou em dizendo que tentava ludibriar uma decisão do colegiado. Do colegiado anterior, baixando o valor. E não justificava da onde que baixava o valor. Portanto, para resguardar o não prejuízo da vítima... Por exemplo, que tu não sabia se o prêmio ia decidir ou se não teria dinheiro para pagar o prêmio. Então, manteve-se a liminar, mas isto será tudo discutido na ação principal. Então, ainda haverá uma chance da redução ser mantida se tu provar que R$5 consegue atender o prêmio que era Agora, pago. imagina, se o plenário decidir diferente, muda o DPVAT de novo. Olha aqui, ó. Por isso que eu quis trazer a matéria. O Michael Rizzo diz assim, que bonitinho. O Vitorino e seu cupincha old school, vestidos de listradinhos, estilo bananas de pijama. Cupincha? Cupincha. Mas já tinha sido chamado disso? Não, ele quis se referir ao argentino compincha. Compincha? E o que é o Não, compincher é aquele cachorrinho, o sujeito que saiu com pincher. O senhor que domina o vernáculo, seu Mário, o que significa cupincha? Cupincha significa um agregado, um cidadão que está ali, né, que vai concordando. Então foi uma agressão ao seu Mário. Eu agora entendi o e-mail, foi uma agressão ao seu Mário. Até que ele foi engraçadinho, disse que vocês pareciam as bananas de pijama. Eu achei que cupincha era chá de cupim. Então bota Mário mais Marcelo, vamos aos aniversariantes, em que é pra ver se o bota mais Vitorino um, para de tá ali, ó. Mais um. Bota mais um que eu tô... mas ele não Mas eu não sou teu cupincha. Los cupinchas. Eu também estou listadinho, mas não sou cupincha da turma aí. Mas é que vocês são da turma das Eu sou da gravatas. esquerda aqui, não, eu sou da esquerda aqui, Dona. Eu sou da esquerda aqui. Deixa a turma da direita. J.R.R. Tolkien, o autor de Senhor dos Anéis, estaria de aniversário hoje, né? Essa figura fantástica. Mas esse eu quero falar com muito carinho. O Ray Milland é um ator britânico que fez grande sucesso em Hollywood. Fez 2 filmes fantásticos. O primeiro filme do Alfred Hitchcock, Diz que M para Matar, com Grace Kelly. É maravilhoso, ela no auge da sua beleza, preto e branco. E o outro, Farrapo Humano. Eu até pedi auxílio para a Aninha, que me faltou a memória no instante, o nome do filme, Farrapo Humano. Esse filme retrata a história de um alcoólatra. Ele ganhou o Oscar com esse filme. Ele era tão bebum que ele pendurava a garrafa de uísque na janela com a cordinha. Esse filme é famoso por isso. Colocava ali, e a namorada chegava e parou de beber. Parei de beber, meu amor. Curti, meu amor, eu não bebo mais. Eu não bebo mais, aquela velha história. Bom, aí ele quer passar o final de semana sozinho. O nome em inglês é weekend, não sei o quê. E o que acontece? Ele vai para um bar beber. Bom, aí termina o dinheiro dele. Não tem mais dinheiro, o garçom, não, você não tem dinheiro, não posso servir mais.
E ele vê a bolsa de uma senhora, essa senhora vai ao banheiro, ele rouba a bolsa e é pego. Aí é preso por roubar para poder pagar a bebida. Esse filme é uma amostra do que o alcoolismo faz com a pessoa. Até que ponto a pessoa chega pelo vício, quer dizer, né? a degradação total e completa do homem. Eu acho que é uma droga em si, né? É uma doença. É uma droga. Incurável. Razão. O cara não pode tomar nem um copo de... Não existe ex-alcoolista. Não, o camarada tem que saber isso. E ex-mulherengo existe, dona Magda? Não, porque esse só matando. Não, dona Magda. Só matando. Não tem Não tem cura ex-mulherengo. também, né? É comedor de ovelha, aquela velha história, né? Cachorro comedor de ovelha, só matando. Tem gente com cara... No caso, a ovelha... Vamos lá, Vitorino, Mário Barcelos. George Martin. George Martin era chamado de o quinto Beatle, né? Do produtor dos Beatles, o cara responsável pela coordenação, de microfonação, enfim. Todo o trabalho dos Beatles passou pelas mãos do George Martin. Por isso que ele é chamado quinto Beatle. Então, rapidamente... Não, mas pode concluir. Sérgio Leone, cineasta italiano que fazia os western espaguete. Meu querido amigo que foi senador pelo Rio de Janeiro, Arthur da Távola, jornalista, brilhante, maravilhoso, uma amizade muito grande também, já falecido. Eu vou dar mais um aniversariante no dia de hoje, o Reginaldo Leme, completando hoje 72 anos, recentemente se aposentou como comentarista da TV Globo. Saiu por decisão dele. Tem Mel Gibson, 64 anos, Ricardo Prado, ex-nadador brasileiro, completando 55 anos hoje, e o Schumacher, ex-automobilista alemão, hoje completando 51 anos de idade, Michael Schumacher. Michael Schumacher. Ana? Não, e só porque é um dado que chamou bastante atenção hoje nas redes sociais, porque o WhatsApp divulgou que ele foi um dos canais para desejar feliz ano novo para quem estava ao redor do mundo. Foram mais de 100 bilhões... WhatsApp? 100 bilhões de mensagens que foram compartilhadas, enviadas no dia 31, nas 24 horas que constituíram esse dia. Então, o pessoal se utilizando de uma plataforma gratuita para entrar em contato com as pessoas e também para desejar um melhor de 2020. Tanto que só aqui no Brasil foram 13 bilhões de mensagens, então compartilhadas, a maioria delas foi através de vídeos e também fotos que foram enviadas. Tanto que no total do mundo, só de material enviado na questão de foto, imagem, vídeo, ela significou 12 bilhões de fotos enviadas, né? Aquelas GIFs que a gente gosta, aqueles vídeos. Tanto que a Magda Beatriz enviou um muito legal pra gente. A gente adorou. Então, a Magda está dentro dessa cota, né? Das 12 bilhões de mensagens enviadas. Que legal. www.osul.com.br. Você se mantém informado 24 horas, fim de semana, não importa. Você sempre tem a informação. E o que é melhor, não custa absolutamente nada. Você baixa o aplicativo na plataforma da sua preferência e fica sempre bem atualizado. Então, assim, fala sobre, por exemplo, tem no Osul. Bolsonaro diz que livros didáticos tem muita coisa escrita e pede estilo mais suave. Vamos ver o que ele quis dizer com isso. O caso dos Estados Unidos, do Irã, o general iraniano, que desafiava todos e que foi... Estou com saudade do Chicão. Mentira. Muito é falso. Tu tá com saudade do Chicão? Eu não tenho quem judiar, só o Mário, eu tô com pena. Então o problema é esse. Teu problema é esse. www.osul.com.br. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje por aqui, desejando a todos vocês um excelente final de semana, com chuva, com sol, não importa, mas muito cuidado se você for para as estradas, se você vai para o litoral, vai para o interior, muito cuidado nas estradas, porque lembre-se, você pode estar bem, mas quem está no lado contrário seu, numa estrada, poderá não estar tão bem assim como você. Nós lembramos que neste sábado, 7h30 da noite, você confere, você revê ou vê, se alguém lhe indicou, os melhores momentos do Atualidades Pampa. Nós voltamos segunda-feira, como sempre, logo depois do Jornal da Pampa, com muita informação, com muito bom humor. Beijo para vocês, até segunda. Tchau, tchau.